Hoje é dia de São Estevão. Você sabe quem foi o primeiro mártir da fé cristã? Pois é, foi ele. A história de Estevão não é apenas sobre sacrifício, mas também sobre coragem e serviço e uma fé inabalável que inspirou gerações. A gente encontra a história dele no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Estevão era um judeu de cultura grega, conhecido por ser cheio de fé e do Espírito Santo. Ele foi um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos para uma missão muito especial: cuidar da distribuição de alimentos para as viúvas e os necessitados da comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Essa função, que hoje chamamos de diaconato, mostra que o serviço ao próximo estava no coração da igreja desde o comecinho. Mas Estevão não se limitava a servir nas mesas. Ele também era um pregador poderoso, cheio de graça e sabedoria, que realizava grandes sinais e prodígios entre o povo. Sua capacidade de articular a fé e conectar as escrituras hebraicas com a vida de Jesus era impressionante. Ele debatia com outros judeus nas sinagogas, e sua sabedoria, vinda do Espírito, deixava seus oponentes sem argumentos. Infelizmente, essa mesma sabedoria e popularidade atraíram a inveja e a fúria de alguns líderes religiosos. Eles não conseguiam refutar seus argumentos, então decidiram acusar ele falsamente de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Levaram Estevão ao Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, o mesmo que havia condenado Jesus. Diante dos seus acusadores, Estevão não demonstrou medo. Pelo contrário, seu rosto brilhava como o de um anjo. Ele fez um discurso longo e corajoso recontando toda a história de Israel, desde Abraão até o tempo dos profetas. Ele mostrou como o povo, ao longo da história, resistiu ao Espírito Santo e perseguiu os profetas que anunciavam a vinda do Messias. E então, ele concluiu de forma direta, acusando os próprios líderes de terem traído e assassinado Jesus, o justo. Essa acusação foi a gota d'água. A multidão ficou furiosa, rangendo os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e teve uma visão gloriosa. Ele viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita do Pai. Quando ele declarou o que estava vendo, seus acusadores não aguentaram mais. Eles o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mesmo em seus momentos finais, Estevão seguiu o exemplo de Cristo. Suas últimas palavras foram uma oração de perdão pelos seus assassinos. Senhor, não lhes impute este pecado. E por fim, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sua morte marcou o início de uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, o que de forma contraditória o ajudou a espalhar o evangelho pelo mundo. A história de São Estevão nos ensina sobre a coragem de viver e defender a fé, a importância do serviço aos mais pobres e o poder transformador do perdão. Ele é um farol de esperança,